Bom dia, senhoras e senhores, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Mestrado em Pauta. E hoje a gente vai conversar sobre o programa de pós-graduação, mestrado acadêmico em Geografia da Universidade Federal de Roraima, UFRR. E eu tive um breve problema aqui com esse edital, primeiro porque houve uma divergência de informações. O que que aconteceu, né? Eu recebi a notificação do mestrado lá no Instagram, que as inscrições começavam dia 1º de fevereiro. Mas na prática, o que que de fato aconteceu? Quando eu entrei lá no site da instituição, que eu consegui abrir o edital, foi então que eu verifiquei que algumas informações não estavam condizendo, né? Havia ali um fluxo de informações inadequado. E o que foi que eu vi na prática, né? Esse edital ele já foi lançado em dezembro de 2023, já tem um tempo, né? E eu tinha até conversado com vocês lá no Instagram que eu estava me adiantando, né? A gente estava se adiantando, a gente estava com o pé na frente, porque faríamos essa avaliação antes mesmo das inscrições abrirem, mas essa a informação do edital. No entanto, quando a gente entrou no site, né, da UFRR, eu consegui verificar que, na verdade, esse edital havia sido lançado, né, em dezembro. As inscrições, elas iriam se encerrar até dia 1º de fevereiro, no entanto, elas foram prorrogadas até o dia 18 de fevereiro. Então, né, corrigindo algumas informações aqui inicialmente, nesse mestrado em pauta, tal. Por quê? Porque cada mestrado, eu sempre falo para vocês, cada mestrado é um aprendizado, cada mestrado existe um detalhe diferente que diverge, né? Diverge de outras seleções, que converge. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E vamos fazer aquela análise do edital aqui, como a gente sempre costuma fazer nos mestrados em pauta, que acontecem todas as terças-feiras, às 19, tradicionalmente às 19 horas, porque sempre que acontece algum imprevisto, eu aviso a vocês com antecedência e a gente não deixa de aparecer. E por que que esse mestrado em pauta está acontecendo assim de formato diferente, professora Carolyn? A professora Carolyn, eu, que ajudo vocês aí no processo de aprovação para o mestrado, estou aí nos meus trâmites, nos meus andamentos no doutorado em enfermagem na Universidade Federal de Pernambuco. E o que é que acontece, né? Agora, nesse trimestre, dezembro, janeiro e fevereiro, eu estou tramitando aí o meu processo de qualificação do projeto de tese, né? Que seria para quem aí faz TCC, quem já fez TCC, quem vai fazer TCC, seria aquele TCC 1. Lembram que você escreve um projeto para a sua pesquisa, dizendo o que é que você vai pesquisar. E o meu projeto de tese é isso. Eu escrevo um projeto de pesquisa dizendo o que é que eu vou pesquisar, como é que vai acontecer tudo, por que eu vou pesquisar, e agora eu vou sentar diante de uma banca de professores com expertise naquele assunto, e eles vão analisar se a minha proposta é legal, que precisa corrigir, que precisa melhorar, ou simplesmente dizer volte duas casas, porque isso aqui precisa corrigir. Mas Deus é mais, né? Mas não desejo isso para ninguém. Mas estamos aqui, né? Eu já tenho uma boa orientadora e uma boa co-orientadora que são expertices nessa área. Então, no máximo que nós podemos ter aqui nesse processo de qualificação, que assim seja, algumas correções, né, bem consistentes sobre algumas coisas que a gente consegue não enxergar. E aí, se falando nesse processo assim de sempre que nós estamos construindo alguma coisa, uma das coisas que acontece é a gente começa a não enxergar mais os erros. Isso acontece muito na escrita científica. Nós estamos lá escrevendo, 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 e a gente já leu tanto, já viu tanto, que
a necessidade de uma vírgula, um ponto, que tem uma letra a mais ali, passa despercebida. Então, é sempre interessante ter esse terceiro olhar, que nesse caso é uma banca, né? Serão 5 professores, que é o máximo que se pode ter numa banca, pelo menos no meu programa, em uma banca de doutorado, tá? E eles vão analisar o meu texto, o meu projeto, e vão me passar aí o que é que eles querem que eu corrija, o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso, para onde eu preciso olhar, se está tudo ok, e se eu posso dar continuidade. Então, é basicamente isso. E é por isso, nesses trâmites que eu estou, que eu me afastei um pouco, que eu não vou conseguir aí. Estou aqui gravando, são 9h23 da manhã. Então, vocês vão ver esse material aí na sexta-feira, a partir das 19 horas, né? Hoje é dia 1º de fevereiro, vocês vão ver amanhã, dia 2, a partir das 19 horas. O link será disponibilizado no meu Instagram, mas se você já está assistindo isso, então não sei por que eu estou falando isso. Mas tudo bem, vou gravar aqui um trechinho, dizer que eu já estou em andamento. Uau! Vamos lá. Vamos lá, dar nosso bom dia aqui no Instagram. E a gente já inicia esse mais uma vez. Bom dia, senhoras e senhores. Estou aqui, ó, registrando para vocês o nosso conteúdo do nosso mestrado em pauta, que vai ser liberado na sexta-feira, às 19 horas. Bom dia, pessoal. Ótima quinta-feira. Estou aqui, ó, registrando para vocês conteúdo do nosso mestrado em pauta, que vai ser liberado na sexta-feira. Pronto. Então, vamos lá, sem mais, vamos direto para o nosso conteúdo. Vocês sabem que eu gosto de ir direto assim para o assunto. Eu sempre tenho que ficar me lembrando que quanto mais objetivo eu for com as palavras, com o texto, melhor é para vocês, tá? Então, vamos lá. Não sei se vai abrir direto, que eu quero que abra. Compartilhando aqui várias telas, minha gente. Vocês estão vendo aí o assunto, né? Eu trabalho com saúde mental hoje no meu projeto de doutorado. Deixa eu fechar aqui algumas abas. Então, vamos lá. A Universidade Federal de Roraima, né? O que é que ele traz aqui, ó? Vamos olhar. Ele já me traz aqui uma informação legal, que já são 13 anos de PPG Gel, né? Que é aqui onde vocês conseguem ver o PG Gel. O edital, como eu falei para vocês, foi lançado dia 18 de dezembro, mas eles emitiram uma nota, né, corrigindo, prorrogando o prazo de inscrição. Ah, professora, mas ainda dá tempo de fazer alguma coisa? Sim. Então, eu vou trabalhar hoje nesse sentido. O que é que você consegue fazer? Se você está assistindo esse vídeo amanhã, dia 2 de fevereiro, o que é que você consegue fazer? Queria perguntar aqui, o que é que você consegue fazer em trâmites nessa jornada? Você chegou, você está assistindo esse vídeo hoje, você é formado em geografia, o que é que você consegue fazer para correr contra o tempo aí, né? Para fazer esse mestrado aí da Universidade Federal de Roraima. Então, vamos lá. Olha, ele traz aqui que a validade desse edital apenas para o ingresso nesse primeiro trimestre primeiro semestre de 2024, vamos marcar aqui. Uma coisa legal, por exemplo, você chegou atrasado e abriu o edital, mas você não sabe se vai fazer, né? Ó, o edital ele saiu em 18 de dezembro de 2023. Por que é interessante olhar isso? Porque pode ser que se tradicionalmente acontecer dessa forma, que em dezembro de 2024 o edital seja lançado de novo, ou seja, se você não vai fazer agora, então você tem um ano aí para se preparar. Mas como ele trouxe aqui, ó, somente para o ingresso no primeiro semestre, pode ser, ele está me dando uma sugestão de que talvez no segundo semestre aconteça outra seleção.
é composta por 4 docentes escolhidos pelo colegiado designados. E é interessante lembrar, né, que nos processos de seleção, espera-se que aconteça com docentes internos ao programa e docentes externos ao programa, ou seja, de outras instituições, para manter a lisura daquele processo de seleção, para não chegar uma pessoa dizendo assim, ah, ele era teu aluno da graduação e agora ele vai entrar no mestrado como teu bolsista? Por quê? Então, é exatamente isso, para manter a lisura do processo. Eu não sei se ele vai falar aqui sobre isso, mas ele está dizendo aí que são 4 docentes, tá? Que estão participando dessa comissão de seleção. Que por hora eu já achei um pouquinho, tá? Mas às vezes tem outras pessoas por fora também. São oferecidas na ampla concorrência as seguintes vagas a serem preenchidas conforme os critérios. Serão 6 vagas para essa linha de pesquisa e outras 6 vagas para outra linha de pesquisa. E aqui a gente está no mestrado de Geografia, né, de Ciências Geográficas. E aqui na primeira linha de pesquisa a gente tem produção do território amazônico. Eu sou leiga nesse assunto, né? Eu sou enfermeira, pesquiso aqui na área de saúde mental, na área de atenção primária à saúde, sei um pouco sobre gestão, consigo entender um pouco assim sobre pesquisas em outras áreas, porque quando a gente fala de ciência e de método científico, não existe diferença se esse método científico é na geografia ou se esse método científico é na psicologia, na física, tudo, todo o processo de pesquisa, ele segue uma linguagem só. Tá? E aqui o que é que acontece, né? Quando ele traz aí produção do território amazônico, eu não imagino o que é que seja isso, tá? Porque quando eu falo produção, eu já imagino que seja. Eu, leiga nesse assunto, o que, que eu imagino? Eu imagino que produção do território amazônico seja economia. Só que a gente está falando aqui de geografia, tá? Então eu fiquei assim meio distante para entender realmente de que tema a gente está tratando quando se fala de produção do território amazônico, né? Mas, então, se você está assistindo esse vídeo, coloca aqui no comentário o que seria, então, produção do território amazônico. Comenta aí embaixo. Já que na sequência, aproveitando, né, o espaço aqui, que eu acabei de falar para vocês, está assistindo esse vídeo, não sei o quê, vou aumentar aqui meu rostinho para vocês me assistirem melhor. Está assistindo esse vídeo, é da área de geografia, então coloca aí para ajudar a gente e para quem vem assistir aqui, né? É, curte esse vídeo, porque isso é muito bom para a professora. É o mínimo que você pode fazer para dizer assim, obrigada por esse vídeo, professora. É só dar uma curtida e me segue aqui no... Adiciona lá para seguir, né? Se inscreve no canal, é assim que eles falam. Então, vamos lá. E me acompanhe nas outras redes sociais, eu também estou lá no TikTok, tá bom? E a outra gente pesquisa aqui é pesquisa dinâmica da paisagem amazônica. Quando traz dinâmica da paisagem amazônica, minha gente, quando coloca paisagens, na minha cabeça só vem arquitetura, urbanismo, e a gente está falando de geografia. Logo, eu também não consegui entender. Mas, como eu sou leiga nesse assunto, se fosse para mim de fato entender esse processo aqui de seleção, se eu realmente pegasse um aluno para orientar, o que era que eu faria? Eu entraria lá no catálogo de teses e dissertações da CAPES e eu ia analisar todos os títulos de dissertações que saem desse programa. Ou então eu escolheria aqui um docente que está vinculado ao programa, abriria lá o currículo Lattes dele e ia olhar o que é que ele pesquisa, para eu poder conseguir entender de que se trata isso, tá? Eu entendo que em geografia existe isso também, né, de entender aí a dinâmica dessa paisagem amazônica que pode aí divergir sobre essas questões de rio, sobre essas questões de, não é rio, gente, sobre essas questões aquáticas, de leitos, né, de linhas
Eu sei que pode existir aí essas questões de paisagem amazônica, vem à mente outras possibilidades também, igualmente sobre a produção, né? Mas aí, no geral, eu já imaginaria assim de cara quando fala de paisagem, de arquitetura e urbanismo. Mas vamos lá. Não no sentido, minha gente, de arquitetura dentro da Amazônia, mas no sentido de paisagem amazônica, analisar a estrutura dessas paisagens. Talvez seja isso, né? Tipo assim, quando a gente está em uma certa localidade, a gente vê um tipo de paisagem, a gente vê que predomina certas espécies de plantas, certos níveis de altura de folhagens, e quando a gente vai para outro lugar, né, muito próximo, talvez, a gente, quando está fazendo uma trilha, a gente consegue perceber que quando a gente entra na trilha, é um tipo de é um tipo de floresta, vamos dizer assim, né? É um tipo de plantações, de plantas é um tipo. E quando a gente caminha ali 5 quilômetros, a gente já começa a perceber que existe uma divergência. Isso em território muito pequeno, na mesma cidade, na mesma região, a gente consegue perceber. Que em geral em território amazônico eu imagino que também possa ser a mesma coisa, né? E é dinâmica, né? Enfim. Destas linhas, destas 12 vagas, né, uma será destinada ao candidato com deficiência. O atendimento às políticas de ações afirmativas será uma vaga ao candidato como indígenas, independentemente da linha de pesquisa, e uma vaga ao candidato auto-identificados como negros, independentemente da linha de pesquisa. Caso alguma das vagas relacionadas ao subitem 3.2, 3.3 não sejam preenchidos, o que é que está dizendo aí, né? Está dizendo que se não houverem pessoas nessas condições, dessas políticas afirmativas, né? Candidato com deficiência, um candidato indígena ou um candidato negro, significa que outra pessoa, a ampla concorrência, que são as pessoas que não se candidatam para essas vagas, que aquela vaga vai ser designada para aquelas pessoas. Ou seja, não significa que o cargo vai ficar aberto. Ou seja, se não tem inscrito para aquela vaga, então ninguém pode se inscrever. É mais ou menos isso. Mas o que acontece? Se ninguém se inscreveu, então a gente deixa para ampla concorrência. É mais ou menos isso. O PPGL não se obriga a preencher o número de vagas, caso o número de classificados seja inferior às 15 vagas oferecidas. 15 vagas? Ah, olha só, são 6, 12, 13, 14, 15. Então, são 15 vagas. As vagas remanescentes não serão ofertadas em outro edital público. Olha, ele corrigindo aqui aquela minha ideia que eu tinha apontado para vocês, lembram? Lembra que eu falei que pode ser que ele abra um outro edital para a vaga remanescente, então ele já traz aqui que não vai fazer isso. E tem programas que faz isso, né? Porque o que é que acontece? Já explicando aqui. Eu sempre falo para vocês que existem, um compartilhamento. Eu sempre falo para vocês que quando vocês falam assim, mestrado é muito difícil, não tem vaga suficiente. E aí, o que, que a gente vê na prática? A gente vê na prática que os editais, eles abrem, por exemplo, 20 vagas para mestrandos, né? E aí, os mestrandos vão lá, fazem a seleção, e no final, o resultado final, foram aprovados quanto? 8 estudantes foram aprovados. E ficam quantas vagas? 12. 12 vagas abertas. E aí, o que é que alguns programas fazem? Muitos programas fazem isso. Eles criam um novo edital e fazem uma nova seleção. Por quê? Por que é que eles fazem isso? Por que é que esses programas fazem isso? Porque os programas eles têm um conceito. E para manter aqueles conceitos, eles precisam de estudantes, eles precisam de um corpo docente, eles precisam manter a efetividade do programa. E se um programa no ano passado teve 20, concluíram 20 mestrandos, saíram 20 mestres, e nesse processo de seleção,
Por exemplo, daqui a 2 anos, quando saírem, vão sair 6 mestres. E aí, esse programa ele está se mantendo o seu conceito ou ele está reduzindo? Então, quando os docentes eles estão alinhados, quando os professores, né, desse programa eles estão todos alinhados em manter aquele nível daquele programa, em manter aquele conceito, então eles procuram alternativas para manter a qualidade, o conceito do programa. E isso inclui o quê? Abrir um novo edital, mesmo que foi o que aconteceu com uma das nossas alunas, né? Mesmo que sejam muito próximos um do outro, mas eles acabam abrindo o edital. E às vezes eles abrem até algumas exceções, mas isso não cabe aqui para a gente, né? Às vezes eles abrem até aí mais outras questões. Inclusive, deixa eu contar para vocês essa história, né? Isso é tão real, essa questão que eu trago para vocês, né? Sobre. Delicinha, café. Isso é tão real que eu trago para vocês que um programa de uma aluna que ela fez eram 12 vagas. 12 vagas. E ela passou, e o resultado final, sabe aquela listão final que sai assim, aprovado, classificado, algumas seleções, classificados, classificáveis. Eram 12 vagas. Ela passou em 13º. E eu, tipo assim, a gente fala algumas coisas, né? Mas eu sempre dizia assim, ó, se for para ser, vai ser. E a gente entrou em recursos quase em todas as etapas. Era uma aluna que tinha muita dificuldade, mas que conseguiu o que realmente queria, né? Vinha já de outras seleções que, por exemplo, não tinha nem conseguido fazer a inscrição, por aí vai. Vamos aqui tentar ser mais objetivos, né? E aí o que é que acontece? Ela passou em 13º e eram só 12 vagas. E aí o que foi que o programa fez? O programa convocou ela para ela fazer a matrícula. E ninguém desistiu, né? Que o que é que acontece? Eles sempre deixam lá uma lista de stand-by com os aprovados, porque caso alguém desista, aí você pensa assim, e alguém vai desistir? Desiste. Desiste. Tem gente que faz concurso para delegado, tem gente que faz concurso para todos os cargos que vocês imaginam, e as pessoas desistem do cargo e é chamado na sequência o próximo. E o dela aconteceu a mesma coisa, mas ninguém desistiu. Eles convocaram os 13 candidatos e ela já fez a matrícula dela. E ela já é aluna do mestrado, mesmo não tendo vaga para ela. E eu dizer assim, as coisas de Deus, né? Mas por que que isso acontece? Porque o programa, ele precisa manter o nível dele. E talvez, né, esse programa ele tivesse receio de que, e se mais algum aluno desistir? Nós precisamos manter, segurar isso aqui. Ó, a evolução dessa aluna aqui, como foi nas processos de seleção? Tá no edital, 12 vagas, mas ela passou em 13º e ela já fez a matrícula dela. Os 13 alunos, os 13 candidatos. Então, vamos repensar quando a gente imaginar aí se tem ou não tem vagas para mestrado. E agora, sempre que eu for abrir, vai acontecer isso? Que no meu. Então, vamos lá. A inscrição, como eu falei para vocês, as inscrições desse processo de seleção estavam abertas do dia 18 até o dia 1º de fevereiro e foram prorrogadas até o dia 18 de fevereiro. E aqui é algo importante, né? Se encerra às 23h59. Alguns processos de seleção colocam aqui 17 horas. Colocam 18 horas, colocam 5 horas da tarde, 3 horas da tarde, 8 horas da manhã. Então, atentem-se a esse horário. Eu sempre indico, né? Faz a inscrição um dia antes. Tá com tudo ok? Faz logo sua inscrição, não espera para o último dia, não, porque às vezes acontece um imprevisto e, e você perde. Você perde.
Aqui. Então, atentem-se a esse processo de inscrição. Local de realização do curso. Olha que legal. Olha que programa legal. Esse edital foi legal com isso. Por quê? Porque, por exemplo, a Universidade Federal de Roraima, certamente existem vários polos. Certamente não, existem outros polos. E a pessoa vai, faz sua inscrição e não sabe nem onde é que vai acontecer o curso, né? Muitas instituições mantêm aí vários polos com distâncias consideráveis entre si, e eles não dizem onde é que vai acontecer, principalmente para quem é de fora, para quem não é da instituição, não consegue informações, não sabe onde é que o curso acontece. Aí, essa informação aqui, ela é algo muito positivo desse edital, porque ela já está contando para você se você consegue estar lá ou não, né? E aí é em Boa Vista, Roraima. Eu admiro muito, vou dar uma coisa particular aqui, que eu admiro muito o norte, né, do nosso país, admiro muito. Inclusive, a Amazônia está em um dos meus roteiros de um dia eu quero fazer turismo nessas áreas, sabe? Então, isenção de taxa. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para o candidato que ele tem que ter cumulativamente. Ou seja, o candidato para solicitar isenção precisa estar no cadastro, o CadÚnico, né, que a gente chama, cadastro único, e ser membro de uma família de baixa renda. Aí você tem que pesquisar esses decretos aqui. Para se inscrever com a isenção do pagamento da taxa, o candidato deverá preencher o requerimento, está no anexo, isso que já aconteceu certamente, ou até dia 6 de fevereiro. Tá vendo, minha gente, que eu estou um pouco perdida com esse edital? Você faz sua inscrição, você tem que aguardar do dia 5 ao dia 6 de fevereiro. Então, você tem que pagar antes, porque esse edital já está aberto de dezembro, né? Ele foi publicado no site em 18 de dezembro. No formulário de solicitação da isenção, ele traz algumas questões aqui. Dia 7 de fevereiro. Eu acho, minha gente, que era janeiro, mas eu não tenho certeza. Então, vamos lá. Documentação. Imagina só, eu sempre falo que todas as etapas, eu acabo meio que dizendo isso, que todas as etapas dos processos de seleção para mestrado são importantes e você não deve ignorar nenhuma delas. Aqui a documentação não é diferente, tá? Atente-se a todos os detalhes, porque é uma seleção que, na maioria das vezes, acontece uma vez ao ano, como o Enem, né? Acontece uma vez ao ano. E aí você pede sua inscrição por um detalhe, você vai ter que esperar mais um ano para poder fazer tudo de novo. E para quem está no processo de preparação, que começa comigo na mentoria, são 3 meses de acompanhamento, inclusive não estou mais com vagas abertas. A próxima turma que talvez eu abra novas vagas será no mês, em março, final de março, para a gente começar abril, maio e junho, tá? São 3 meses intensos que a gente se encontra a cada 15 dias, a gente mantém um vínculo, um diálogo aberto na nossa comunidade, também no formato individual. E imagina, você está se preparando 3 meses e a gente cria uma expectativa. Por exemplo, você vai mandar aqui sem senha, um arquivo em PDF. Aí você vai e manda 2 arquivos porque você não consegue juntar, ou porque você
manda um documento maior do que o que eles esperam, e aí você pede sua inscrição. Então, atentem-se a todos os detalhes. A documentação aqui, ó, o que é que ele pede? Anexar conforme a ordem todos os documentos digitalizados de forma nítida e em um único arquivo no formato PDF. Não será aceita a inscrição com os documentos que não estejam em um arquivo PDF. E é o que ele pede, né? Ó, formulário da inscrição original, que está disponível no anexo desse edital, e aí você deve preencher ele totalmente, de forma legível, sem rasura ou emenda, com data e assinatura do candidato. Cuidado, tá pedindo aí para você colocar a data, tá pedindo para você assinar. Não adianta você preencher e assinar e não colocar a data. Ou ele pode dizer que não aceita a sua inscrição porque você não assinou, tá? Ele pode dizer isso, professor? Se está aqui, ele pode. Ah, mas fulano me mandou e foi aceito. Aí você pode até entrar com recurso, né? Mas que bom que aceitou o dele, tá? Porque o edital poderia aqui te derrubar nesse processo de seleção, dizer que, já que você não assinou, você não pode se inscrever. Veja só, o primeiro documento é a ficha de inscrição, que você vai colocar lá no seu PDF. A segunda informação que você vai trazer é a fotocópia lá do comprovante de pagamento da inscrição. Ah, mas eu paguei pelo aplicativo. Então, emite lá o documento do aplicativo e coloca lá na ordem. Como é que você faz isso aqui? Você abre um documento no Word, ou utiliza o I Love PDF. Eu vou inserir aqui. Ou você pode utilizar o I Love ilovepdf.com, talvez .br. E love PDF. I love PDF, que é do inglês, né? Então, esse site você consegue juntar esses documentos. Ah, baixa esse formulário de inscrição em formato PDF. Já colocou ele em formato PDF, coloca assim, lá no o título do arquivo, formulário de inscrição. Aí baixa esse comprovante no formato PDF se você pagou, se você não pagou, se você pagou diretamente no banco, vai lá, tira a foto, transforma em PDF e coloca comprovante de pagamento. Aí vem aqui documento oficial de identificação com foto do CPF, do título de eleitor, com o comprovante da última eleição e carteira reservista. Aí, ó, ele pede. Aí você vai lá, tira uma foto nítida, tá? Tira a foto nítida aí do seu celular, não tem, pede emprestado, é rapidinho, pede emprestado, chama o vizinho, um amigo, aquele blogueirinho, tira aqui a foto para me ajudar a ser aprovado. Ei, Juliana, vocês conhecem a Juliana, né? Juliana, mulher, empresta aí teu iPhone, tira aqui uma foto minha. Ei, amiga, me empresta aí o seu Motorola para me tirar a foto aqui do meu documento, que meu celular é ruim, que eu não tenho celular. Então, a gente tem que correr com o que a gente tem. Se a gente não tem, a gente tem que procurar quem tem, tá bom? Aí tira a foto do seu RG, da sua carteira profissional, do que for preciso. Tira a foto, né? Aí do CPF, do título de eleitor e anexa lá aqueles comprovantes de votação da última eleição. Não tem os comprovantes? Vai lá no site, que serve também, tá bom? Vai lá no site e emite a declaração de que você está quite com a Justiça Eleitoral. Acho que é assim que chama, Justiça Eleitoral. Que serve também, é para servir. E os meninos aí, os senhores, vão colocar o quê? A carteira de reservista. Aí você pode fazer tudo isso e colocar em um PDF só para facilitar a sua vida, ou você coloca de forma separada. Coloca RG, CPF, título de eleitor,
Comprovante da eleição, carteira reservista, até ok. Então, vamos lá. Se estrangeiro, documento oficial de identificação com foto, válido na data da inscrição. Uma foto 3x4 recente. Não tem os R$ 12, R$ 20, eu não sei mais quanto que custa para fazer esse tipo de serviço, mas faz o quê? Ajeita os cabelos, as meninas prendem os cabelos aí para trás, vai numa parede branca, aí, ó, tira a foto. Aí para alguém tirar, dá um jeitinho, tira a foto. Aí você vai lá no outro aplicativo, que eu vou te indicar aqui, para remover o fundo dessa foto. Photoroom. Remove o fundo da foto. Mas se você é dos tradicionais, tem medo, não sei o quê, aí pode mandar a foto. Manda a foto no formato do documento. Coloca a foto lá dentro do Word, copia e cola dentro do Word e manda no formato. Não precisa mandar a foto grande, não. Lá não tá a foto do Word, a folha do Word, né? Manda só um quadradinho assim, ó. Tá? Na sequência, o que é que ele pede? Diploma histórico escolar do curso de graduação ou um comprovante legal de que você concluiu uma declaração, tá bom? O curso de geografia, declaração do órgão de controle acadêmico pertinente atestando ser aluno concludente. Olha que legal. Tem para. Por que eu trago isso aqui? Pra legal, não legal? A gente não encontrou ainda nem. A gente encontrou um ponto negativo. Não sei se vocês viram junto comigo. Porque ele só aceita a isenção se a pessoa tiver aquelas acumular aquelas duas funções, né? Que é estar no cadastro único e é ter uma renda per capita familiar que aquele decreto lá estabelece. Que provavelmente eu já imagino que é R$ 216 por pessoa, por núcleo familiar, né? E não significa que em uma casa que duas pessoas que recebem salário, por exemplo, se você mora com seus pais, ou se você. Não significa que você vai ter R$ 150 para pagar a inscrição, né? Infelizmente, a realidade do Brasil é essa. Porque, às vezes, você mora sozinho, você recebe um salário, mas também não significa sua renda per capita vai estar lá um salário, né? Por pessoa na sua família. Mas também não significa que você vai ter R$ 150 livres para fazer a sua inscrição. E aí eles pecam nisso, né? Eu acho hoje que, eu imagino hoje que se você já foi estudante de instituição pública, eu acho que você já merece a isenção por si só disso, tá? Então, se você estudou em escola pública, então eu já imagino que você já deveria ser um critério, já merece. Ah, mas tal pessoa, estou falando no geral, minha gente. Ah, mas tal família, tais pessoas têm uma condição de vida boa, estudaram em escola pública, mas estudou. Então, quem estudou, tanto para quem pode como para quem não pode, se estudou em escola pública, então merece. É uma forma de da gente valorizar quem veio do público para continuar no público. Então, vamos lá. Ó, um ponto positivo aqui, aluno concludente do curso de graduação. Isso significa o quê? Se você está lá no seu último período da graduação do curso de do curso de geografia, significa que você já está habilitada para poder fazer essa seleção. E muitos processos de seleção de mestrado, eles não abrem isso, tá? Eles fecham, na verdade, que eles só aceitam se você tiver a sua declaração de conclusão, que você já concluiu, ou diploma e mais histórico escolar. Por que eles assinam a declaração? Porque tem locais que para sair o diploma demora bastante, tá? Demora aí 3 meses, que equivale a 90 dias, 45 dias, tá bom? Olha, assunto currículo Lattes atualizado com os documentos comprobatórios.
assunto do nosso aulão, que vai acontecer dia 5 de fevereiro, também será liberado às 19 horas. E você precisa fazer sua inscrição para entender currículo Lattes, por onde começar. Nesse processo de preparação para mestrado, por onde começar o currículo Lattes. E a gente vai te explicar como criar, como atualizar e como organizar, tá? Faça sua inscrição, entra lá no meu Instagram, @profcarona, para descobrir como, né? Vai acontecer dia 5 de fevereiro de 2024. E para quem não sabe, eu sempre faço aulões uma vez por mês, tá? Aulão intenso, ali de 1 a 2 horas, realmente sendo o mais objetivo possível para mostrar para vocês, né, que mestrado é possível. Currículo Lattes atualizado com as devidas cópias de documentos comprobatórios, aqui enumerados pelo próprio candidato, e escritos na coluna indicação no currículo Lattes. A gente vai entender melhor isso aí, como é que ele está dizendo, tá? Que eu não entendi aqui, junto com vocês. Olha só, projeto de pesquisa individual em até 15 laudas, linha de pesquisa indicada, tem que ter, e deve constar de capa, com o título e o nome dos candidatos e indicação da linha de pesquisa pretendida, introdução, problemática, 15 laudas. 15 laudas para um projeto de mestrado é muito, viu? Para um pré-projeto de mestrado, que você vai fazer aí, tá muita coisa, dá para fazer bastante. Aí você tem que ter uma capa, que é o que ele está pedindo, a capa com o título, o nome do candidato, a indicação da linha de pesquisa, aí você traz uma introdução, uma problemática, uma justificativa, objetivo geral e específico, fundamentação teórica, metodologia, cronograma de execução, orçamento e referências bibliográficas. Aí vamos lá, o que é que ele traz pedindo mais aqui? Ele vai falar agora sobre a prova de inglês, né? A proficiência. E aí, o que é que ele pede, né? No caso de candidato estrangeiro, cópia do proficiência em inglês, português para estrangeiros. Já, então vamos lá. Os candidatos que possuem um dos certificados abaixo poderão apresentá-los no ato da inscrição, quando deverão solicitar, através de um requerimento, a dispensa da prova de proficiência em língua estrangeira. Se você tiver qualquer um desses itens, aqui ele traz o primeiro item, você tem que ter no mínimo essa pontuação aqui. Item 1. Aqui o item 2, espanhol com língua estrangeira, que é o DEL, TOEFL, não sei como é que pronuncia, CBT, não sei se é assim. Que ele traz outros, PBT, EBT, eu acho assim, IBT, IELTS. Eita, professora, como seu inglês é ruim, como é que você passou no doutorado? Ou ainda, qualquer certificado de proficiência expedido pelo Núcleo de Línguas Estrangeiras da Universidade Federal Rural de Roraima, ou certificado por outras instituições autorizadas a realizar exame de proficiência. Como é que eu sei isso, professora? Você pode fazer o seguinte, né? Ele está dizendo aqui que você precisa para fazer sua inscrição, no ato da inscrição, mas eu não estou sabendo se é da matrícula. Então, você precisa ter esse certificado para fazer sua inscrição. Pode ser, vamos dar uma continuidade aqui, tá? Mas aí, o que é que está acontecendo? O que é que ele diz? Que você pode fazer tanto pela UFRR, tá? E aí, se você tem que entrar lá no site, acho que eu vou fazer uma aula só sobre proficiência, para explicar para vocês aí no futuro. Um aulão, fazer um aulão. Vai ser o próximo aulão, tá definido. Próximo aulão de março, que o de fevereiro, até o de fevereiro já está definido. Então,
Se você tiver aí essas proficiências mais específicas, que eles atestam aí um nível maior de inglês, mas também aqui do inglês instrumental, né, da própria UFRR, esse certificado geralmente ele tem validade de 2 anos, ou de outras instituições de ensino superior. Inclusive, se você me acompanha lá no Instagram, eu liberei essa informação nos meus stories. Eu estou sempre compartilhando coisas lá importantes. Então, me segue lá no @prof.caroline para você ficar por dentro disso. Existem instituições que fazem, ótimo insight, existem instituições que fazem o exame de proficiência online, tá? Para candidato que se inscrever na categoria, você tem que anexar essa documentação aqui para você fazer sua inscrição, você já precisa ter a proficiência, minha gente. Eita, eita, eita. Ó, por que ele traz essa informação? Porque você não vai receber o seu reembolso. Eu já imagino. Quem imagina aí, você, para fazer sua inscrição, você tem que pagar, né? Você paga antes mesmo da sua inscrição ser aceita. E aí, se tem algum documento faltando, você pede os R$ 150 que você pagou. Você perde aí a sua isenção também. E perde seu tempo e não consegue nem sua inscrição. E aí, para você conseguir reembolso, geralmente com essas vias de recolhimento da União, é quase inviável, tá? Da seleção. Aqui, ó, o processo de seleção, ele vai iniciar aqui, dia 26 de fevereiro, e vai até o dia 20 de março. E serão 3 etapas. Constará de 3 etapas. Uma será eliminatória, que eu acredito que é a prova escrita, que tem uma prova escrita, aqui, ó, já está dizendo aí. E as classificatórias, né, que é o seu currículo e o seu projeto que você mandou, que tem que estar lá alinhado aquelas questões de pesquisa, as linhas de pesquisa lá de paisagem, foi isso que a gente viu, paisagem e introdução. Ai, minha gente, licença, desculpa, desculpe. Ah, preste atenção nisso aqui, ó. A etapa eliminatória será a prova escrita, tá? De conhecimento. Ele vai já explicar para a gente como é essa prova escrita. Eu espero. A etapa classificatória constitui-se do exame de proficiência, que eu espero que você tenha lá o seu. E o currículo Lattes histórico escolar. Vamos continuar lendo, né? Porque talvez aqueles itens de proficiência da inscrição seja para te dispensar dessa prova escrita aqui, dessa proficiência. Vamos checar, vamos checar. Tenha calma. Não saia desse vídeo ainda. Não saia dessa aula, nós estamos no mestrado em pauta, que acontece comumente todas as terças-feiras, às 19 horas, e por conta aí de algumas coisas pessoais, não consegui fazer isso nesse horário, no formato ao vivo, e por isso está sendo gravado e vai ser disponibilizado para vocês. Então, vamos lá. As etapas classificatórias será o exame de proficiência estrangeira, e o currículo Lattes com o histórico escolar. Olha, o histórico escolar também vai entrar aqui, que ponto por. Mas eu estou me questionando aqui, e o projeto vai para onde, né? Vamos lá. Só realizarão o exame de proficiência em língua estrangeira e serão aqueles que forem aprovados na prova escrita. E esses aprovados, o exame de proficiência em língua estrangeira e a avaliação do currículo Lattes, mesmo sendo etapa, receberão pontuação individual de 0 a 10. Os candidatos selecionados dentro de um número de vagas ofertadas e que não obtiverem na prova de proficiência em língua estrangeira nota igual ou superior a 7,
deverão prestar um novo exame de proficiência até o 6º mês do curso. Caso não obtenham aprovação a esta data, serão desligados do curso. A mesma situação se aplicará ao candidato estrangeiro. Ele está trazendo aqui, né, que a primeira etapa é a prova escrita, a segunda etapa é a proficiência e a terceira etapa é o currículo Lattes com o seu histórico escolar. Eu não sei como é que ele vai atribuir pontuação para o seu histórico, porque a gente ainda está aqui na metade na quinta página ainda de 19. Então, vamos lá. Ó, a prova, 3 horas, acontecerá na UFRR, no campus Paricarana. Acertei, gente? Dia 26 de fevereiro. Dia 26 de fevereiro, que dia é? É na segunda-feira, tá? 2 horas da tarde, na segunda-feira. A prova escrita constará de 2 perguntas. Conteúdo específico, a linha específica que você escolheu. Cada questão vai valer 5 pontos, sendo que você precisa tirar no mínimo 7 para que você seja aprovado. A discussão das questões deverá ser coerente e que aborde, no mínimo, a bibliografia que foi recomendada no item 15. Então, dá uma olhada aí nesse item 15, vocês que estão aí nesse processo de seleção, analisa aí que item 15 é esse. Tá pedindo para que você aborde esses itens aí nessa prova escrita, tá? Precisa levar um documento com foto, caneta na cor azul ou preta. Chegar aí com antecedência de pelo menos 1 hora, tá? Para evitar qualquer transtorno. Evitar aqui essa questão do uso do celular, isso aqui já está mais do que manjado, que a gente já sabe. Olha, aqui. O que é interessante você olhar para esse item? Que, tá aqui, só olhar aqui, esperando aqui uma resposta. Vamos lá. O que é interessante você olhar para e o que é interessante você olhar para esses critérios aí? Domínio do tema proposto. Você vai olhar, né? 2,5. Sistematização e coerência dos argumentos. Coerência, minha gente. Coerência todo mundo tem que ter hoje em dia. Coerência da fundamentação teórica e a abordagem que você escolheu. Adequação da língua científica, da linguagem científica e clareza de expressão. Professora, como é que vai ser essa prova? Tá tão... Vocês conhecem a Juliana? A Juliana, ela já está no mestrado. Ela cursou um mestrado em Geografia da UFRR. E ela já está lá, né? Ah, o que é que eu faço? Se eu quisesse fazer hoje mestrado em Geografia da UFRR, eu ia atrás do contato da Juliana para me perguntar a ela como era que eu faria para fazer essa prova. Juliana, me explica aqui como foi que aconteceu. Como foi essa prova? Qual é a sua linha de pesquisa? Como aconteceu? Foi em qual sala? Quanto que você tirou? Quantas folhas você escreveu para cada resposta? Que textos que caíram? Como foi a questão que eles perguntaram? Tudo isso eu ia lá perguntar para a Juliana. Juliana nem sempre tá de bom humor, tá? Juliana nem sempre vai responder. Aí, se Juliana não responde, eu vou para a amiga dela, a Rafaela. Quem são essas pessoas? Essas pessoas, elas estão no mestrado que você quer cursar. E a gente não tem como se desdobrar e querer meter a cara e fazer. A gente tem que ser humilde e ir lá conversar com eles. E aí isso vai até trazer pontos positivos para você depois, tá? Porque aí você vai ter uma rede de apoio para te ajudar depois aí mais na frente.
Então, adequação da língua científica e clareza de expressão. Para mim, tudo isso aí é a mesma coisa, tá? Ponto negativo dessa seleção, não está claro esses critérios. Dominar o tema proposto, ok. Sistematização e coerência dos seus argumentos, a adequação da sua linguagem e clareza da sua expressão. Coerência não é clareza? Coerência entre fundamentação teórica e a abordagem que você escolheu e seus argumentos não são a mesma coisa? Tá meio, tá meio assim, minha gente. Não gostei, tá bom? Desses critérios de avaliação. Isso é uma particularidade minha. Deveria estar mais claro. Por quê? Porque quando eu sistematizo e faço coerência entre os meus argumentos, isso entra o quê? Lá a gramática, né? É ok, os meus argumentos. Mas o conteúdo do meu argumento, que é teoria, então valeria aí para o item 3 ou para o item 4, a adequação da minha linguagem, os termos, as expressões que eu estou utilizando, também não entra lá na sistematização e coerência dos meus argumentos. Não gostei desses critérios, tá? Não gostei, não gostei. Vai escrever, vai colocar a sua resposta, faça primeiro a estrutura. Escreve primeiro a estrutura em tópicos. Coloca, como é que você vai fazer isso? Coloca lá introdução, desenvolvimento, conclusão. Todas as suas respostas precisam estar ordenadas dessa forma. Ah, mas aí dá para fazer uma redação? Não. Introdução, uma linha, uma frase. Desenvolvimento, duas frases. Conclusão, uma frase. Fiz um parágrafo com essa estrutura, tá? Aí lembra, introdução, traz conceitos. Desenvolvimento, você traz argumentos. Conclusão, você fecha as ideias que você propôs, tá? Da proficiência em língua estrangeira. Quando é que vai ser feita essa prova de proficiência em inglês, hein? Juliana, como foi que foi feita? Tu fez a prova? Não. Rafaela, fez a prova? Mariana, fez a prova? Fez? Ah, pois me explica aqui como foi que você fez. Como foi que caiu? Porque aqui o edital não é claro. Ninguém respondeu? Gostaria de obter mais informações. Olá, bom dia. Eu sou Carolyn e vou realizar. Estou com algumas dúvidas referentes à prova de proficiência que vai acontecer no processo de seleção. Está aqui, viu? Escrevendo no e-mail. Estou com algumas dúvidas sobre a prova de proficiência que vai acontecer no processo de seleção do mestrado em geografia que acontecerá. Tenho dúvidas quanto aos tipos de questões que vai acontecer, já que o edital não deixa bem claro isso. Você poderia me esclarecer um pouco mais? O máximo que eles vão fazer é te ignorar e não responder a sua pergunta. Mas você está fazendo o quê? Você está tentando. E o mínimo que eles podem fazer é te dar a resposta e deixar bem mais claro tudo que você tinha dúvida. Mas você vai poder levar, né, o dicionário. Bom. Você pode optar, né, pelo tipo de idioma, pode ser inglês, francês ou espanhol. A maioria dos processos de seleção coloca logo lá em inglês, apesar de que o inglês não é a língua mais falada no mundo, o inglês não é a língua mais falada no mundo, tá? Não é a língua mais falada, não é a língua mais escrita no mundo, então, mas eles pedem o inglês, a maioria. Aqui tá abrindo aí 3 oportunidades para você. Observação, os critérios de avaliação e valores de pontuação constante na tabela 2. Então, eles vão avaliar, né? Compreensão, interpretação, síntese, ausência de interferência, uso da norma culta. E aqui, como é que vai ser feita a análise do currículo Lattes histórico escolar? Eles só vão considerar pontuação,
entre 2020 e 2023, ou seja, dos 3 últimos anos. Nota curricular, pontuação curricular. Ó, com base no anexo 3, a nota do candidato corresponde à análise do seu currículo e histórico. É resultante da aplicação de uma regra conforme PC, o que é PC? Pontuação do candidato, vezes 10, dividido para 70,3. Classificação final. Ele traz aqui, né, a ordem. Serão classificados até 12 candidatos em ordem decrescente de pontuação. Um candidato para cada outra das outras categorias. Matrícula, vamos passar isso aqui. Bom, tirando as minhas dúvidas aqui, né, ó, do curso. Paisagem e produção do território, que é a área de concentração, né? Tem como foco o estudo do meio físico, enfatizando a categoria paisagem nos processos dinâmicos atuantes em sua formação, bem como os estudos voltados à produção territorial na Amazônia. Gente, eu estou achando que é exatamente isso mesmo, né? Ó, exatamente isso mesmo. Quando fala de produção, fala de economia. É voltada para o estudo de pesquisa sobre a Amazônia, relativa à produção do território, com ênfase em estudos geoestratégicos, relações internacionais, políticas públicas, exatamente o que eu imaginava. E aqui, evolução da paisagem, tanto no âmbito dos processos, exatamente o que eu pensava, só que eu não conseguia associar geografia a isso, eu conseguia associar a as outras profissões, né? Arquitetura e urbanismo, e economia, apesar, a minha inferência nos temas estava certa, mas eu não conseguia associar a geografia, eu não entendia que a geografia também entrava nesse sentido. Então, eu estava certa, né? Estava certa. Aqui ele traz. É difícil a gente ver um edital que já traz isso aqui, tá? As disciplinas que você vai cursar, os professores aqui que você pode usar como uma estratégia para determinar aí o tema do seu projeto de pesquisa, que apesar de ele estar pedindo aqui, mas não vai levar pontuação, estou imaginando que não, né? Não sei lá na frente. Então vamos lá, cronograma aqui. Dia 26 começa o processo de seleção, porque aí é na prova escrita, tá? 35. Item 15. A literatura que você vai se deleitar sobre ela, vai analisar e estudar para poder fazer a sua boa prova depois que você conversar com a Juliana. Professora, quem dianga é a Juliana? Gente, Juliana é um personagem que eu criei, porque a Juliana, ela é aquela pessoa que já está no mestrado que eu quero, independentemente do mestrado que eu quero. A Juliana, ela já está lá. E eu conheço a Juliana, não como eu gostaria, tá? Mas a Juliana, eu sei que ela está lá. E, por exemplo, às vezes eu tenho o WhatsApp dela, às vezes eu tenho o Instagram dela, às vezes eu sigo ela no Instagram, e aí eu vou lá e falo com ela na maior cara de pau, mas sem ser cara de pau, né? Com a minha autonomia. Juliana, me ajuda. Oi, Juliana, eu vou fazer o mestrado tal. Me ajuda aqui nessa etapa, tá? Então, se você vai fazer o mestrado em enfermagem, ou se você vai fazer o doutorado em enfermagem e você precisa de ajuda nesse processo, manda uma mensagem para a professora Carolyn, tá? Que ela vai poder te explicar alguma coisa. Estamos terminando, vamos avaliar aqui os anexos, que é um dos pontos importantíssimos. E enquanto que são os 4 professores, membros da comissão de organização do processo de seleção deste mestrado, enquanto estamos aqui, né, vamos lembrar de uma coisa, algo importantíssimo, precisa de ajuda, está nesse processo de preparação para o mestrado,
você não sabe por onde começar, você tem dúvidas sobre tudo. Eu realmente, quando eu comecei a me preparar para o mestrado, quando eu pensei em fazer o mestrado, fiz minha inscrição, procurei a Juliana, e procurei não só uma Juliana, mas procurei várias Julianas para me ajudar, por exemplo, como fazer a prova escrita, que era uma das primeiras etapas, e eu fiquei tão assim, eu fiz tão, fiz um monstro tão grande daquele processo de seleção que eu acabei desistindo, né? É, Aí fiz o processo de seleção para o mestrado a segunda vez, passei em quinto lugar, fiz o processo de seleção para o doutorado, e foi nesse processo de seleção que eu descobri que as coisas não eram tão grandes, tão monstro como eu imaginava que era. E aí eu criei, e pouco tempo depois, o guia para o mestrado, que vocês conseguem ter acesso lá no meu Instagram, o link para adquirir, tá? Hoje, a versão mais simples, né, que você consegue baixar o guia para você. Ele compreende todas as etapas do processo de seleção, ele explica detalhes, onde você precisa prestar atenção, onde os alunos caem, como ter cautela, como começar a sua preparação, fala um pouco sobre currículo Lattes. A versão mais completa traz modelo de projeto de pesquisa que você consegue baixar lá dentro, tá? Então, é um material que consegue te ajudar. Onde é que você consegue ter acesso a esse material? Lá no Instagram da professora Carolyn, tem um link lá na minha bio. Você consegue baixar, você consegue entrar no site e adquirir. A versão mais simples custa R$ 20. Sabe o que é R$ 20 hoje? É um lanche, nem é o melhor lanche, com R$ 20 que você paga, tá? É um lanche, é um milkshake que você compra lá no McDonald's, tá? E você consome ali em quê? 15 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora. E já o guia, você consegue ficar com ele por ali um ano ou mais, se você salvar o material para você, tá? E vai te ajudar bastante, vai clarear a sua mente. Ah, mas é só um PDF? Não. Dentro desse PDF você consegue ter acesso a aulas. A versão mais completa você consegue ter acesso a diversos outros materiais, como modelo de projeto de pesquisa. Modelo de projeto de pesquisa. Tem dentro do curso. Dentro do curso, não, dentro do guia. Guia para o mestrado. Então, vamos lá, aqui caminhar. A versão mais completa tem mais coisas. Então, dá uma olhada lá no meu Instagram, profa.carolyn. Aqui ele traz o formulário que você vai preencher, vai colocar a datinha, vai assinar, tá? Todos esses itens, não pode deixar nada sem marcar. Vou marcar aqui depois, vai tirar foto, aí transforma no formato de PDF e depois tananana, perde sua inscrição porque não marcou o quadradinho. Então vamos lá. Olha, itens, critérios considerados, quantidade, total de pontos de indicação no currículo Lattes. Eu acho que ele está pedindo a página, né? Lembra lá que ele pediu para você numerar a página? Então, indicação um, 2, qual página que está? Lembrando que eles só vão considerar os últimos 2 anos, né? Aqui, especialização, graduação em geografia. Quer dizer, eu acho que se você tem uma bacharelada de licenciatura, você consegue fazer 2 pontos, minha gente. Como é que eu vou ser formada na área já vai pontuar? Ponto fraco nesse projeto, nesse processo de seleção. Especialização em uma área afim da geografia, especialização em geografia. Você só pode ter um. Máximo dois, duas graduações, né? Que ele vai contar. Aí, ou seja, você pode tirar 2 desse aqui, que significa 3. Você consegue só tirar 4 pontos aqui. Aí vamos lá, para públicas, produção bibliográfica. Autoria e organização. Vou me preparar, professora. Como é que eu faço? Procura fazer uma especialização nesse próximo ano.
em geografia. Veja aí se você consegue fazer e cumprir ela em um ano. Você já vai ganhar aí 4 pontos. Lembrando que se esse edital mudar, pode acontecer, talvez ele já não considere mais a especialização diretamente de geografia. Pode ser que ele atualize aqui para ser só especialização. Produção bibliográfica publicada na temática geografia ou áreas afins. Autoria em livro, autoria em artigo, trabalho completo publicado em anais de eventos. Não traz aqui máximo de 10 para cada item. Aí, ó, investe em trabalho completo, investe em análise de evento, que se você conseguir 10, né? 10 resumos publicados aí, participa de 10 eventos. Nem sempre você precisa participar de 10 eventos, às vezes você consegue participar de um evento e mandar 4 trabalhos, 2 trabalhos, tá? E aí já reduz. Investe aqui em 10 resumos, investe aqui em trabalho, você consegue pontuar no máximo 10 itens para cada item aqui dentro. Produção técnica, apresentação de trabalho, olha, no máximo 10. Organização e produção de evento, instrutor, ministrante de curso, palestrante em evento científico, monitor, recuperar aí, né, a sua monitoria. Ah, professora, mas ele está pedindo isso nos últimos 2 anos. Tem 10 anos, manda. Sabe por quê? Porque aqui eles deveriam ter considerado isso, tá? Eles deveriam ter considerado esse item aqui atemporal. Iniciação científica ou docência por ano. Se eu me formei há 2 anos, então ele não vai contar mais. Mas vai contar para quem? Para quem está concluindo agora? Então manda, manda. Eles podem. É o certo que eles não aceitem, mas se você está mandando, então participação de projeto. Vai vendo aí, tá? Analisa direitinho. Vamos aqui embaixo que eu quero lá atrás de uma coisa. Requerimento da isenção. As datas estavam meio tronchas, né? Uma coisa, como que eu vou pagar os 150 e depois pedir isenção, né? Aqui é o quê, minha gente? Para reclamar, fazer essa reclamação que eu estou fazendo aqui, né? Sentir falta da prova escrita, não, o projeto de pesquisa. Não entendi bem para onde é que você vai mandar seu projeto de pesquisa, ele não vai levar pontuação. Não vai ser atribuído nenhuma pontuação. Então, essa é a seleção que você vai fazer para. Essa é a seleção que você vai fazer para o mestrado em Geografia da Universidade Federal de Roraima. É um edital que basicamente está claro o que ele quer, o que ele pede para você. Tem alguns que deixam mais a desejar. Não entendi bem a função do projeto de pesquisa. É mais ali para, tá? Então não vai atribuir pontuação, mas manda um projeto de pesquisa legal. É, ele não traz muitas informações sobre a proficiência para quem realmente vai fazer, então eu achava lá que você deveria obrigatoriamente apresentar a proficiência na hora da inscrição, e ele mostrou que não, né, já que você pode pedir a sua dispensa com a sua proficiência que você já tem, a inscrição, você faz sua inscrição, aí a isenção não deixa muito claro, mas aqui a intenção é que realmente você já sai claro, né? É, a minha intenção é clareamento de vocês, não deixar vocês mais confusos. Então, a isenção é o que está lá posto naquele período. Talvez esse edital tenha sido corrigido, depois não corrigiu algumas partes, não corrigiram outras. Falei para vocês que está meio esquisito essa questão de datas. Nas redes sociais da instituição estava uma coisa, no edital estava outra. Então, vocês podem. O que é que vale, professora? Lá, lá na rede social está uma coisa e no edital está outra. Qual é que vale? Gente, rede social, edital é o que vale. Se o edital está falando, o edital é quem manda. O edital é o mestre mandou. Então, se ele está mandando, faz. Ele está pedindo uma foto 3x4 com o cabelo preso. Faz.
Entende? É isso, o edital é quem manda. Se ele está colocando lá que, salva a versão do edital, tá? Se ele está colocando lá que a isenção é de tal período a tal período, então solicita sua isenção. Tá com dúvida? Manda e-mail. Deixa eu só olhar aqui. Tá com uma dúvida? Manda um e-mail. Deixa eu ver se tem aqui. Sabe qual é o e-mail da instituição? Da instituição, não, do programa? ppg, underline, gel, arroba, ufr.br. Manda e-mail. Tá na dúvida? Manda um e-mail. Tá com dúvida? Conhece a Juliana? Manda mensagem para Juliana. Juliana, me ajuda aqui. O máximo que Juliana vai fazer é te ignorar. Então, se você quer tentar esse processo de seleção no ano que vem, no final do ano, na próxima seleção, então usa esse edital já para começar a se preparar com antecedência. Mas se você já quer, né, como é que eu posso te ajudar hoje? Se você quer aí começar a se preparar para ele, então eu te indico entrar para em março, final de março, e procura para você entrar na mentoria completa para o mestrado. Mentoria você no mestrado. Me procura para MVM, se você quer ir para dezembro, tá? Que dá tempo de se preparar e a gente vai trabalhar nesse sentido, de se preparar. Mas se você é do time que agora vai, que vai tentar, né? Tá um pouco com dúvida, marca uma consultoria comigo. Marca uma consultoria. A consultoria é um encontro e a gente mantém um suporte, um diálogo para sanar qualquer dúvida. Tá com dúvida, tá com medo de fazer essa inscrição e de se perder? Faz uma consultoria que eu consigo te ajudar, tá? Consigo te ajudar do jeito que você está hoje. Você tem aí 18 dias, 17, né? 17 dias para começar a se preparar. 16, já que esse vídeo vai sair amanhã. Então, fala comigo, que eu consigo te ajudar com uma consultoria, tá? Para a gente organizar esse material, alinhar as ideias, tirar todas as suas dúvidas. Se não, se você quer seguir sozinho, tudo bem. Procura a Juliana, utilize os recursos que eu falei nesse mestrado em pauta de hoje, que é o quê? Manda um e-mail para o programa, vai atrás, liga, tem número de telefone também, tá? Então, usa os recursos que estão disponíveis. Se esse vídeo te ajudar, volta, volta aqui e diz assim, professora, obrigada. Você foi essencial nesse processo. Isso me ajuda a continuar divulgando esse trabalho, a continuar plantando as sementinhas do mestrado e da pós-graduação em vocês. Obrigada, pessoal, pela atenção. Quem ficou até o final, comenta também, fiquei até o final. Gratidão por tudo. E sucesso para vocês. Lembrem-se sempre, essa jornada rumo ao mestrado, vocês não precisam mais seguir sozinhos. Até mais!